Eu ainda estava com o garfo suspenso no ar quando meu marido disse, sem elevar a voz: "Hoje não é uma boa noite para você ficar aqui." Minha sogra completou calma demais. "Pelo bem de todos, vá embora." Eu não implorei, e fiz isso. A mesa ainda estava posta. Peru fatiado, farofa úmida demais, rabanada fria. O ventilador de teto girava lento, empurrando o ar quente contra nossas costas. Meu filho de 7 anos contava as passas no prato, como quem se agarra a uma tarefa simples, para não ouvir o que os adultos dizem quando acham que crianças não entendem. Meu marido não me olhava. Falava com a naturalidade de quem decide algo pequeno cotidiano, como se estivesse sugerindo que eu trocasse de lugar no sofá. A voz dele não tremeu. Isso foi o que mais doeu. "Você está complicando as coisas", ele disse, finalmente me encarando. "Vamos evitar confusão hoje." Confusão. Eu pensei nessa palavra enquanto sentia o suor escorrer pela lateral do pescoço. Confusão era o que eles chamavam de qualquer pergunta que eu fizesse nas últimas semanas. Confusão era eu não aceitar respostas vagas. Confusão era eu pedir para ver papéis que estavam no meu nome. Minha sogra ajeitou o guardanapo no colo como se estivesse em um almoço formal. Ela sempre gostou de encerrar assuntos com frases que soam cuidadosas. "Pelo bem da criança é melhor você sair agora", disse com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Meu filho levantou o rosto. Não chorou. Não perguntou nada. Só olhou para mim esperando orientação. Ele já sabia de algum lugar silencioso dentro dele que aquela noite tinha mudado de tom. Eu poderia ter ficado. A casa também era minha. Eu sabia disso. Tinha comprovantes, tinha conversas, tinha história. Mas havia coisas que eu não faria na frente do meu filho. Não levantaria a voz. Não abriria segredos. Não transformaria uma ceia em um tribunal. Respirei fundo. Coloquei o garfo sobre o prato. O metal fez um som seco, pequeno, definitivo. "Tudo bem", eu disse. "Mas então você não vai se importar se eu fizer isso." Eles não entenderam. Não naquele momento. Meu marido franziu a testa como quem espera um drama que não vem. Minha sogra inclinou a cabeça curiosa. Ninguém respondeu. O silêncio foi aceito como permissão. Eu me levantei. Chamei meu filho pelo nome com a voz mais estável que consegui. "Pega sua mochila, meu amor. A gente vai sair um pouco." Ele obedeceu sem discutir. Calçou o tênis com pressa contida, aquela pressa educada de criança que aprende cedo a não incomodar. Quando voltou, segurou minha mão com força. A mão dele estava fria. Passei pela sala sem olhar para trás e fui até a cozinha. Meu celular estava na bolsa, mas eu já sabia exatamente o que precisava fazer. Não era impulso, não era raiva, era decisão. Algo que eu vinha adiando por prudência, por tentar manter a paz, por acreditar que ainda havia espaço para a conversa. Abri a bolsa, desbloqueei o telefone. A tela iluminou o balcão. Digitei sem hesitar. Alguns toques, uma confirmação, um aviso curto. Nada de mensagens longas, nada de explicações. Quando voltei à sala, eles ainda estavam sentados. Meu marido levantou-se incomodado. "O que foi isso?" perguntou. Eu não respondi. Peguei a chave do carro. Meu filho apertou minha mão outra vez. Caminhamos até a porta. "Rachel", minha sogra me chamou, usando meu nome como quem tenta recuperar a autoridade. "Amanhã a gente conversa." Eu parei por um segundo. Não me virei. Não respondi. "Amanhã não." Saímos. O ar da rua estava mais fresco. O céu escuro sem estrelas. Coloquei meu filho no banco de trás, afivelei o cinto, entrei no carro. Antes de ligar o motor, fechei os olhos por um instante. Não para chorar, para manter o controle. Eu sabia que eles ainda não tinham entendido. Sabia também que não demoraria. Enquanto eu manobrava para sair da vaga, o telefone vibrou. Não atendi. Segui dirigindo. 2 quadras depois, vibrou de novo. Depois outra vez. Meu filho olhava pela janela silencioso. "Mãe", ele disse baixo, "a gente vai para onde?" "Para um lugar tranquilo", respondi. "Só nós dois." Quando virei a esquina, o telefone tocou pela 4ª vez.
Atendi pelo viva voz sem tirar os olhos da rua. O que você fez? A voz do meu marido veio diferente, mais rápida. O que você fez agora? Não respondi. O silêncio costuma dizer mais do que qualquer explicação. Rachel, isso não tem graça, ele continuou. Você precisa desfazer isso agora. Eu respirei, olhei pelo retrovisor. Meu filho observava atento demais. Depois eu disse, não agora. Desliguei. 5 minutos. Foi o que levou para o tom mudar, para o pedido virar súplica, para a calma ensaiada da ceia se transformar em urgência. O telefone voltou a tocar. Desta vez era minha sogra. Atendi. Rachel, minha filha, ela começou com a voz mais doce que eu já tinha ouvido sair dela. Deve ter havido um mal-entendido. Não houve, respondi. A gente pode resolver isso, insistiu. Volta aqui. Vamos conversar com calma. Não é sobre voltar, eu disse mantendo a voz baixa. É sobre desfazer, e eu não vou. Ela ficou em silêncio por um segundo. Eu ouvi alguém falando ao fundo. Meu marido, provavelmente. A voz dele agora sem controle. Pelo amor de Deus, ela disse finalmente. Pense no seu filho. Olhei para o banco de trás. Meu filho me encarava sério, firme. É exatamente nele que eu estou pensando, respondi. Desliguei. Dirigi até um hotel simples perto da estrada. Nada luxuoso. Limpo. Seguro. Fiz o check-in rápido. Meu filho tomou um chocolate quente da máquina do saguão. Subimos para o quarto. Ele se deitou sem reclamar, como quem está cansado demais para processar tudo. Sentei na beira da cama e observei meu telefone vibrar mais uma vez. Não atendi. Não respondi mensagens. Não expliquei nada. Naquela noite, eles entenderam que eu não tinha ido embora por fraqueza. Eu tinha saído porque era a única forma de manter o controle. E o que eu fiz não seria desfeito. Eu dormi pouco naquela noite. Não por medo, por lucidez. Aquele estado em que o corpo descansa, mas a mente permanece desperta, revisando decisões sem arrependimento. Meu filho dormiu rápido, exausto. A respiração dele regular me lembrou do motivo pelo qual eu nunca agi por impulso, nem naquela noite. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Fui até a janela do quarto do hotel. O céu estava cinza comum. Carros passavam como em qualquer outro dia. Nada no mundo parecia diferente, embora tudo tivesse mudado. Preparei meu filho para a escola. Roupa limpa, lanche organizado, rotina. Ele não perguntou nada. Crianças percebem quando perguntas não trariam respostas que cabem nelas. No caminho, deixei-o no colégio como sempre. Beijei sua testa. Esperei ele entrar pelo portão. Só então voltei ao carro e fiquei ali alguns minutos parada respirando. Foi naquele silêncio que a memória voltou com clareza. Não a da noite anterior, mas do início de tudo. Do detalhe que eu tinha encontrado sem querer. Do momento exato em que meu casamento deixou de ser um espaço seguro e se tornou um território de risco. Cerca de 6 semanas antes do Natal, eu estava em casa em uma tarde comum de terça-feira. Trabalhava em um projeto grande desses que exigem concentração e deixam a casa estranhamente quieta. Meu marido tinha saído cedo. Disse que resolveria umas coisas no banco. Não estranhei. Eu nunca fui a esposa que fiscaliza horários. Levantei para pegar um documento no escritório dele. Precisava de um comprovante antigo para cruzar dados de um imposto. Abri a gaveta errada. Dentro havia uma pasta fina azul sem etiqueta. Não estava escondida, só fora do lugar. Algo que não deveria estar ali, mas estava. Abri por curiosidade técnica, não por desconfiança emocional. Eu sempre soube separar as coisas. Dentro da pasta, encontrei cópias de contratos, termos de responsabilidade e um anexo com o meu nome completo, meu CPF, minha assinatura. Reconheci a assinatura. Era minha, mas não lembrava de ter assinado aquilo. Sentei, li com atenção. 1, 2, 3 vezes. Aos poucos, a compreensão veio, não como um susto, mas como uma pressão no peito. Eu estava listada como garantidora em uma operação que não era pequena, não era informal, não era provisória.
Era uma decisão séria com impacto direto sobre bens que estavam no meu nome. Fechei a pasta com cuidado. Coloquei exatamente no mesmo lugar. Levantei e fui até a cozinha beber água. Minhas mãos não tremiam. Minha cabeça funcionava. Foi isso que mais me assustou. Eu não entrei em pânico. Eu comecei a calcular. Naquela noite, quando meu marido chegou, não falei nada. Observei o tom de voz, a forma como evitava certos assuntos, a rapidez com que desviava perguntas simples. Não era culpa, era vigilância. Esperei 2 dias antes de tocar no assunto. Escolhi um momento neutro, depois do jantar, meu filho já dormindo. Encontrei uns documentos seus no escritório, eu disse casual, com meu nome. Ele não respondeu imediatamente, levantou para pegar água, bebeu, voltou. Ah, aquilo disse, é só uma formalidade, coisa antiga. Antiga quanto perguntei. Não importa, respondeu rápido demais. Está tudo sob controle. Foi a primeira vez que senti a mudança de posição. Não era mais uma conversa entre iguais. Era alguém tentando encerrar um assunto que não lhe convinha. Insisti. Pedi para ver os contratos juntos. Ele se irritou. Disse que eu estava exagerando, que confiava nele ou não confiava, que aquele não era um bom momento. Não era um bom momento para ele. Para mim, era o único. Nos dias seguintes, tentei falar mais 2 vezes. Em ambas, a reação foi semelhante. Menos paciência, mais frases prontas. Foi então que minha sogra entrou na equação de forma direta. Ela me ligou numa tarde, disse que precisava conversar. Marcamos um café. Ela chegou com a postura de quem já decidiu o que vai dizer. Você precisa confiar no meu filho, disse sem rodeios. Ele sabe o que está fazendo. Não é uma questão de confiança, respondi. É meu nome, minha responsabilidade. Ela suspirou como se eu fosse uma criança difícil. Às vezes a gente precisa fazer sacrifícios pela família, afirmou. Sacrifícios. Eu conhecia bem aquela palavra. Sempre era usada quando alguém precisava que eu abrisse mão de algo sem fazer perguntas. Eu só quero entender, disse, e decidir com clareza. Foi aí que o tom mudou. Ela ficou mais fria. Disse que eu estava criando problemas, que eu precisava pensar no bem maior, que certas coisas não se discutem. Naquele dia voltei para casa com uma certeza incômoda. Eles não queriam meu entendimento. Queriam minha assinatura silenciosa, meu acordo tácito, minha obediência elegante. Nas semanas seguintes, a casa ficou estranha. Não havia brigas, havia cuidado excessivo, conversas interrompidas quando eu entrava, mensagens que paravam de chegar ao telefone dele quando eu me aproximava. Não era paranoia, era padrão. Eu não ameacei, não confrontei, não fiz cena. Continuei sendo a esposa funcional, a mãe presente, a mulher organizada, mas deixei claro em poucas palavras que eu não ficaria no escuro. Foi isso que me transformou em risco. Eles não me expulsaram porque eu gritei. Me expulsaram porque eu pensei, porque eu sabia, porque eu não aceitei ser um nome em um papel sem consciência. E naquela noite de Natal, quando me pediram para sair pelo bem de todos, eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam me afastando do centro da decisão, tentando ganhar tempo, tentando me cansar. O que eles não sabiam era que eu já tinha decidido semanas antes. Eu passei a observar tudo com mais atenção depois daquele café com minha sogra. Não como quem procura prova de traição ou drama, mas como alguém que precisa entender o terreno onde pisa. Quando você descobre que seu nome foi usado sem clareza, o mundo não desmorona de uma vez, ele fica mais silencioso, e o silêncio começa a falar. Meu marido mudou de postura comigo. Não foi brusco, foi estratégico. Pequenas coisas. Ele parou de me pedir opinião. Passou a decidir horários, compromissos, viagens curtas, como se fosse natural. Sempre foi educado, mas havia um fundo de urgência nas falas, como se eu estivesse sempre um passo atrás. Confia em mim, ele dizia com frequência demais. Confiança repetida em excesso deixa de ser virtude. Vira aviso. Eu continuei fazendo minha parte. Trabalhava, cuidava do meu filho, mantinha a casa funcionando. Não havia gritos, não havia confronto.
Quem olha de fora veria um casal estável, maduro, atravessando uma fase comum. Só eu sabia que algo essencial tinha sido deslocado. O mais difícil não foi a descoberta do documento. Foi perceber que, a partir daquele momento, eu não era mais vista como parceira. Eu tinha virado variável. Meu marido começou a evitar conversas profundas. Quando eu tocava no assunto dos contratos, ele reagia com cansaço calculado. Isso já foi resolvido, dizia. Você está remoendo. Não estava. Eu estava lembrando. E lembrar naquele contexto era perigoso para eles. Meu filho sentiu a mudança antes de mim. Crianças percebem quando os adultos passam a pisar em ovos. Ele começou a ficar mais quieto à noite. Demorava para dormir. Perguntava menos. Observava mais. Você e o papai estão bravos? Perguntou uma vez deitado ao meu lado. Não respondi. Estamos só cansados. Não era mentira. Era incompleto. Com o passar dos dias, minha sogra se fez mais presente. Não fisicamente, mas por mensagens. Sempre educadas, sempre indiretas. Falava de família, de união, de momentos difíceis que passam quando a gente não insiste demais. Insistir. Outra palavra usada como acusação. Eu comecei a entender o jogo. Eles não queriam confronto, queriam desgaste. Queriam que eu desistisse de perguntar, de revisar, de pensar. Que eu voltasse ao lugar confortável da esposa eficiente, que resolve tudo sem precisar saber de tudo. E foi aí que ficou claro para mim, eu tinha deixado de ser esposa. Eu tinha virado ameaça. Não porque eu gritava, não porque eu ameaçava expor algo, mas porque eu não aceitava não saber. Homens que constroem castelos de papel não temem mulheres frágeis, temem mulheres lúcidas. Eu comecei a preparar meu terreno, não como vingança, mas como proteção. Revisei documentos antigos, organizei pastas, separei comprovantes, não para usar, para ter. Conhecimento é uma forma de liberdade silenciosa. Nunca mencionei isso a ninguém, não falei com amigas, não busquei conselho emocional. Eu precisava de clareza, não de conforto. Meu marido percebeu meu distanciamento. Tentou em alguns momentos recuperar a normalidade. Jantares tranquilos, conversas leves, gestos de cuidado. Mas havia pressa demais nesses movimentos, como se o tempo estivesse contra ele. Depois do Natal, a gente resolve tudo, disse certa noite. Vamos passar por essa fase? Depois do Natal. Tudo parecia adiado para depois do Natal, como se aquela data fosse uma fronteira segura, como se nada importante pudesse acontecer antes. Eu concordei, não porque acreditava, mas porque já tinha entendido o plano. Minha sogra reforçou a ideia em outra ligação. Natal é sagrado, disse. Não é hora de questionar nada, é hora de união. União, naquele contexto, significava silêncio. Foi então que percebi o risco real. Eles estavam tentando me afastar não apenas das decisões, mas do tempo. Se eu ficasse cansada o suficiente emocionalmente, envolvida com o cuidado do meu filho, com a rotina, talvez eu deixasse o assunto morrer. Talvez assinasse algo depois. Talvez aceitasse uma explicação rasa. Talvez confiasse. Eles não contavam com o fato de que eu não precisava de pressa. Eu precisava de verdade. Na semana que antecedeu o Natal, meu marido ficou mais tenso. Telefonemas em horários estranhos, mensagens que ele apagava rápido demais. Não eram sinais de traição, eram sinais de contenção, de alguém tentando manter algo de pé. Na sexta-feira antes do Natal, ele chegou mais cedo. Sentou-se à mesa comigo. Falou com voz mansa. Eu preciso que você confie em mim agora, disse. Depois eu explico tudo. Foi naquele momento que eu entendi que não haveria explicação. Haveria apenas consequência. Porque quem pode explicar, explica. Quem pede tempo demais quer ganhar vantagem. Eu não respondi. Apenas olhei para ele. Um olhar longo, não de acusação, de avaliação. Ele desviou os olhos. Naquela noite, enquanto arrumava a mochila do meu filho para a ceia na casa da avó, eu já sabia que algo aconteceria. Não sabia como, nem quando, mas sabia que o jogo estava chegando ao limite. Eu não era mais parte da estratégia deles, eu era o obstáculo.
E obstáculos, quando não podem ser convencidos, são removidos. Eles escolheram o Natal porque sabiam que eu não faria escândalo, porque sabiam que eu não colocaria meu filho no meio, porque apostaram que eu escolheria sair para preservar a dignidade. Eles estavam certos sobre isso. O que eles erraram foi achar que sair significava perder. Naquela noite de Natal, nada foi improvisado. Hoje eu sei disso com a clareza de quem já não precisa adivinhar intenções. O que aconteceu à mesa não foi uma discussão que saiu do controle. Foi uma execução silenciosa conduzida com a frieza de quem já tinha decidido o desfecho antes mesmo de sentar. Chegamos à casa da minha sogra pouco depois das 8. A rua estava cheia, carros estacionados, tortos, gente rindo alto, crianças correndo com roupas novas demais para o calor. Por fora parecia uma noite comum de Natal brasileiro. Por dentro, tudo já estava fora do lugar. Assim que entramos, senti. Não foi algo que alguém disse. Foi o ar. Os cumprimentos rápidos demais, os olhares que não se sustentavam. Minha sogra me beijou no rosto com formalidade, como se estivesse cumprindo um protocolo. Meu marido seguiu direto para a sala sem me esperar. Aquilo já era um sinal. Sentei meu filho à mesa. Ajustei o prato, o copo, o guardanapo. Pequenos gestos de rotina que me ajudavam a manter o eixo. Ele estava quieto, atento, educado. Não pediu nada. Não reclamou. Observava. Durante os primeiros minutos falaram de assuntos neutros. O calor, o trânsito, um parente distante que não pôde vir. Tudo superficial. Ninguém tocou em mim diretamente. Ninguém precisava. O clima fazia o trabalho. Quando os pratos principais foram servidos, minha sogra levantou para buscar algo na cozinha. Voltou com um sorriso ensaiado desses que antecedem anúncios. Vamos agradecer, disse, por estarmos todos juntos. Todos. A palavra ecoou. Eu já não estava incluída ali. Depois da oração, meu marido pigarreou. Olhou para o prato, depois para mim. Não havia raiva no rosto dele. Havia decisão. A gente precisa conversar, disse em voz baixa, mas firme. Agora. Meu coração não acelerou. Meu corpo não reagiu. Eu já estava preparada. Aqui não é o lugar, respondi igualmente baixa. É sim, ele disse. É melhor resolver agora. Minha sogra não se mexeu, apenas observava, esperava. Você está criando um clima desnecessário, ele continuou. Hoje não é uma boa noite para você ficar aqui. As palavras vieram limpas, sem xingamentos, sem acusações, como se fosse uma sugestão prática. Olhei ao redor. Meu filho estava com o garfo parado no ar. Não comia, escutava. Ele sempre escutava. Como assim? Perguntei mais para marcar posição do que por não entender. Minha sogra entrou na conversa com precisão cirúrgica. Pelo bem de todos, disse, é melhor você ir embora agora. Depois a gente conversa. Depois, sempre depois. Não houve explicação. Não houve espaço para diálogo. Não falaram de documentos, de contratos, de nada. Aquilo não era um debate, era um encerramento. Eu poderia ter contestado, poderia ter lembrado que a casa também era minha, que eu tinha direito, que meu filho estava ali, mas direito naquela mesa não era a moeda aceita. A moeda era silêncio. Olhei para meu marido, ele evitava meus olhos. Olhei para minha sogra. Ela sustentava o olhar confiante. Eles tinham ensaiado aquilo. Talvez não cada palavra, mas a estrutura. A certeza de que eu não faria uma cena. A certeza de que eu escolheria sair. E eles estavam certos. Tudo bem, eu disse depois de alguns segundos. Mas então você não vai se importar se eu fizer isso. Foi a primeira vez que algo saiu do roteiro deles. Fazer o quê? Meu marido perguntou impaciente. Nada agora, respondi. Só uma coisa minha. Levantei-me devagar. Não empurrei a cadeira. Não bati talheres. Peguei minha bolsa. Chamei meu filho com um gesto simples. Vamos, disse a ele. Ele se levantou sem questionar. Aquilo foi o que mais me feriu e, ao mesmo tempo, o que mais me deu força. Uma criança que entende rápido demais quando não é desejada. Passei pela sala em direção à cozinha. Ouvi murmúrios atrás de mim. Não me virei.
Na cozinha tudo estava como sempre. Louça empilhada, copos suados, uma janela aberta deixando entrar o barulho da rua. Abri a bolsa, peguei o celular. Não havia drama no gesto, não havia pressa, apenas execução. Eu já tinha pensado naquela possibilidade antes, não como vingança, mas como limite. Algo que eu não queria fazer, mas sabia que poderia. Algo que eles contavam que eu jamais faria naquela noite. Alguns toques, uma confirmação, uma mensagem automática. Pronto. Quando voltei à sala, a mesa ainda estava intacta, o peru esfriando, as conversas suspensas. Meu marido se levantou. "O que você fez?" perguntou desconfiado. "Nada que te diga respeito, agora", respondi. Peguei a chave do carro no aparador. Minha sogra se levantou também. "Rachel, isso não é necessário", disse num tom que misturava reprovação e preocupação. "Você está exagerando." Não respondi. Estou sendo clara. Saímos. A porta se fechou atrás de nós com um som seco. Não houve despedidas. Não houve votos de boas festas. Na rua o ar estava mais fresco. Coloquei meu filho no carro. Afivelei o cinto. Ele não chorou. Apenas me olhou. "A gente fez alguma coisa errada?" perguntou. Não respondi. A gente fez a coisa certa. Enquanto dirigia, senti o telefone vibrar. Ignorei. Segui em frente. Eu sabia que eles ainda não tinham entendido. Sabia também que não demoraria. Aquilo não tinha sido uma briga de Natal. Tinha sido uma remoção calculada. Eles acreditaram que me empurrar para fora resolveria o problema. O que eles não sabiam era que, ao me tirar da mesa, tinham perdido o controle do jogo. Quando cheguei ao quarto do hotel, meu corpo ainda estava calmo demais para alguém que acabara de ser expulsa de uma ceia de Natal. Isso acontece quando a decisão já foi tomada antes. A emoção vem depois. Naquele momento, eu só precisava manter a ordem. Meu filho tomou banho em silêncio. Vestiu o pijama que eu sempre deixava dobrado na mochila. Deitou sem reclamar. Perguntei se queria assistir televisão. Ele negou com a cabeça. Virou para o lado. Em poucos minutos, dormia. Sentei na poltrona perto da janela e observei a rua. Pessoas entrando e saindo de carros, risadas, soltas sacolas, com presentes atrasados. O mundo seguia, como sempre segue quando algo importante acaba apenas para você. Peguei o celular. Havia 15 chamadas perdidas. O nome do meu marido repetia-se na tela como um erro de sistema. Algumas mensagens da minha sogra. Nenhuma delas perguntava se estávamos bem. Todas pediam que eu pensasse melhor. Não respondi, ainda não. O que eu tinha feito não era explosivo. Não era um gesto dramático. Não envolvia exposição pública nem humilhação. Eu apenas havia retirado meu nome de onde ele nunca deveria ter sido colocado, sem conversa clara. Semanas antes, quando percebi o alcance real daqueles documentos, eu consultei um advogado. Não por vingança, por prudência. Fiz perguntas técnicas, quis entender limites, riscos, consequências. Descobri que legalmente eu podia desfazer aquilo. Não sem impacto, mas com legitimidade. Eu havia esperado. Dei tempo para meu marido explicar, para assumir, para corrigir. Ele escolheu o silêncio, escolheu a estratégia, escolheu tentar me cansar. Naquela noite, ao ouvir "vá embora", algo se alinhou dentro de mim, não como raiva, como clareza. O gesto foi simples, enviei a notificação de retirada da garantia, um processo que eu já conhecia, um procedimento formal eletrônico irreversível naquele momento. O sistema confirmou em segundos, o aviso automático foi disparado para as partes envolvidas. Não havia como fingir que não tinha acontecido. Quase meia hora depois, o telefone tocou novamente. Atendi. Era meu marido. A voz dele já não era firme. "Você não pode fazer isso", disse sem introduções. "Você sabe o que isso significa?" "Sei", respondi. "Por isso fiz." "Isso vai complicar tudo", insistiu. "Você não entende as consequências." "Entendo melhor do que você imagina." Ele respirou fundo. Ouvi alguém falando ao fundo. Provavelmente minha sogra. A urgência tinha começado. "Rachel, vamos conversar com calma", disse ele, tentando recuperar o controle. "A gente resolve isso amanhã."
Não respondi. Amanhã não. Você está exagerando, ele insistiu. Isso não precisava acontecer desse jeito. Precisava, eu disse, porque foi exatamente assim que vocês escolheram. Houve silêncio do outro lado, um silêncio pesado, diferente do anterior. Não era mais estratégia, era cálculo tardio. Você precisa desfazer isso agora, ele disse finalmente, pelo nosso filho. Olhei para a cama. Meu filho dormia profundamente, a respiração tranquila, a expressão serena. Ele não precisava daquele tipo de proteção. Justamente por ele respondi, eu não vou desfazer. Desliguei. Na madrugada, meu telefone continuou vibrando. Mensagens longas, outras curtas demais. Nenhuma assumia responsabilidade. Todas pediam recuo. Li algumas. Não respondi nenhuma. No dia seguinte, acordei cedo. Preparei meu filho para a escola. Ele perguntou se iríamos voltar para casa naquele dia. Não hoje, respondi, mas está tudo bem. Ele aceitou. Crianças aceitam quando sentem firmeza. Depois de deixá-lo na escola, fui ao escritório do advogado, não para iniciar um processo, apenas para informar que o procedimento havia sido concluído. Ele confirmou. Disse que a partir daquele momento a situação estava clara. Não havia como voltar atrás sem minha autorização expressa. Você fez o certo, disse ele, do ponto de vista legal e pessoal. Saí de lá sem sensação de vitória, apenas de alinhamento. Ao longo do dia, recebi ligações de números desconhecidos, pessoas envolvidas na operação, gente tentando entender o que havia mudado. Não respondi. Encaminhei tudo ao advogado. No fim da tarde, minha sogra apareceu no hotel. Não avisou. Descobriu o endereço por algum funcionário conhecido. Subiu até a recepção e pediu para falar comigo. Desci. Ela estava sentada, postura rígida, bolsa no colo. Quando me viu, levantou-se com um sorriso nervoso. Isso saiu do controle, disse. Você precisa pensar no que está fazendo. Eu pensei e respondi. Por semanas. Você vai destruir a família, ela afirmou. Não corrigi. Eu estou saindo de um acordo que nunca foi justo. Ela tentou apelar para o tom emocional. Falou de sacrifício, de mãe, de neto. Falou como quem tenta segurar algo que já caiu. Você precisa desfazer isso, repetiu. Não vou, respondi. Ela me olhou como se estivesse vendo alguém novo. Talvez estivesse. Então você escolheu isso, disse por fim. Não respondi. Vocês escolheram, eu só aceitei. Voltei para o quarto. Arrumei minhas coisas. Não havia mais nada a discutir. O que eu fiz naquela noite não foi vingança. Foi a retirada de um consentimento que nunca deveria ter sido presumido. E eles entenderam isso tarde demais. Na manhã seguinte, o telefone não parou. Não era mais só meu marido ou minha sogra. Eram números que eu não conhecia. Gente falando rápido demais, educada demais, preocupada demais. Quando muitas pessoas começam a falar com cuidado ao mesmo tempo, é porque algo importante saiu do eixo. Eu deixei o celular sobre a mesa do quarto enquanto ajudava meu filho a calçar o tênis. Ele estava mais leve do que na noite anterior. Dormira bem. Crianças percebem quando o perigo imediato passa, mesmo que não saibam explicar por quê. Hoje eu posso levar meu livro novo? Perguntou mostrando a mochila. Pode, respondi. Leva sim. O caminho até a escola foi silencioso, mas não tenso. Havia uma diferença clara. O silêncio daquela manhã não era o silêncio do medo, era o da reorganização. Depois de deixá-lo, voltei ao hotel. Sentei-me na pequena mesa perto da janela e finalmente olhei o telefone com atenção. Havia mensagens de todos os tipos. Algumas tentavam explicar, outras tentavam intimidar, outras ainda fingiam que nada grave tinha acontecido. Mas havia uma coisa em comum entre todas: urgência. Meu marido ligou às 8 em ponto. Atendi. Você precisa entender o tamanho do problema, disse ele sem rodeios. Isso não é só sobre a gente. Eu sei, respondi. Nunca foi só sobre a gente. Você expôs uma situação delicada, ele continuou. Pessoas estão ligando. Isso pode virar algo muito maior. Já era maior, respondi. Só estava escondido. Ele ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não procura palavras, mas tempo. Se você desfizer agora, ele disse por fim, ainda dá para conter? Conter.
A palavra saiu quase sem ar. Não respondi. Rachel, ele insistiu pela primeira vez usando um tom quase suplicante. Você não ganha nada com isso. Ganho clareza, respondi, e isso é suficiente. Desliguei. Pouco depois, recebi uma mensagem da minha sogra. Não era longa, não tinha emoção exagerada, era prática como tudo que ela fazia quando estava realmente preocupada. Precisamos conversar pessoalmente. Isso está ficando sério. Respondi apenas com um endereço e um horário, não para negociar, para encerrar. Ela chegou pontualmente. Sentou-se à minha frente na cafeteria discreta ao lado do hotel. Não pediu nada. Eu também não. Aquilo não era um encontro social. As coisas estão desandando, ela disse. Seu marido está sob muita pressão. Eu imagino, respondi. Isso pode trazer consequências que você não está avaliando, insistiu. Estou avaliando há semanas, respondi. Vocês é que não avaliaram. Ela respirou fundo. Pela primeira vez desde que a conheci, parecia cansada de verdade. Você sempre foi uma mulher sensata, disse. Não faça disso um ponto sem retorno. Olhei para ela com atenção. Não havia raiva, não havia prazer naquele momento, apenas um reconhecimento tardio de posições. O ponto sem retorno não fui eu quem criou, respondi. Ele foi criado quando meu nome foi usado sem clareza. Ela tentou mudar a abordagem, falou do neto, da estabilidade, do futuro. Pense no impacto disso tudo, para ele disse. Eu pensei, respondi. Foi por isso que agi. Ela ficou em silêncio, não por falta de argumentos, por falta de poder. Quando nos levantamos, ela me olhou como se quisesse dizer algo mais. Não disse, apenas ajeitou a bolsa e foi embora. Naquela tarde, os efeitos ficaram visíveis. Meu marido me enviou mensagens mais curtas, menos elaboradas. O tom de comando tinha desaparecido, agora era quase administrativo. Precisamos resolver isso hoje. Me diga o que você quer. Eu não respondi. Não porque não soubesse o que queria, mas porque aquilo não era uma negociação. 5 minutos. Foi isso que levou para a situação sair definitivamente do controle deles. Uma ligação, uma confirmação, um aviso que não podia ser desfeito com conversa. O telefone tocou de novo. Atendi. Eles estão cancelando tudo, disse meu marido com a voz falhando. Você tem ideia do que fez? Tenho, respondi. Você precisa desfazer agora, ele disse sem rodeios. Agora. Não vou, respondi. Pelo amor de Deus, ele disse. Isso vai acabar com a gente. Não corrigi. Isso só mostrou o que já estava acabado. Ele não respondeu. Desligou. Naquela noite, sentei-me na cama ao lado do meu filho e li uma história curta antes de dormir. Ele me ouviu atento, como sempre. Quando terminei, ele perguntou. A gente vai ficar bem? Vai, respondi sem hesitar. Porque eu sabia. Sabia que o castelo tinha caído. Sabia que o medo agora era deles. Sabia que não havia mais como fingir normalidade. 5 minutos tinham sido suficientes para expor uma verdade que eles tentaram esconder por meses. E naquele ponto não havia mais pedidos educados, só desespero. 5 minutos depois, o castelo caiu 1000 palavras. Continue. Eles não pediram perdão. Isso ficou claro muito rápido. O que veio depois não teve nada a ver com arrependimento, consciência ou responsabilidade. Veio carregado de medo. Medo cru, sem polimento. Naquela tarde, meu telefone tocou mais vezes do que em qualquer outro dia da minha vida. Não eram mais mensagens organizadas, nem tentativas educadas de conversa. Eram chamadas interrompidas, vozes sobrepostas, frases ditas sem terminar. Atendi uma delas por exaustão. Era meu marido. A respiração dele estava irregular. Isso está indo longe demais, disse. Você não pode simplesmente virar as costas e deixar tudo desmoronar. Eu não virei as costas, respondi. Eu apenas parei de sustentar algo que nunca foi transparente. Você sabe que isso não é só sobre mim? Ele insistiu. Tem gente envolvida, compromissos, expectativas. Eu sei, respondi, e mesmo assim não vou desfazer. Houve uma pausa curta, então ele mudou o tom. Foi quase imperceptível, mas eu reconheci.
Era o tom de quem percebe que perdeu a posição de comando. O que você quer? Perguntou. Diz. A gente resolve. Não havia mais acusações. Não havia mais tentativas de me colocar como exagerada. Apenas pressa. Não é uma negociação, respondi. Rachel, pelo amor de Deus, ele disse, a voz falhando de verdade agora. Se você desfizer isso, hoje dá para consertar. Consertar o quê? Perguntei. A falta de conversa? O uso do meu nome? Ou o fato de vocês terem me expulsado de casa com nosso filho? Ele não respondeu de imediato. Quando falou, foi mais baixo. A gente estava tentando proteger a família. Vocês estavam tentando se proteger, corrigi. A família foi só o argumento. Desliguei. Minutos depois foi minha sogra. Não pediu para conversar, não tentou explicar. Foi direta como nunca tinha sido. Rachel, isso vai ter consequências, disse. Você precisa desfazer agora. Não vou, respondi. Você está sendo dura demais, insistiu. Ninguém está dizendo que você não tem razão. Só não era para chegar nesse ponto. Chegou porque vocês empurraram, respondi. Não porque eu puxei. Ela suspirou irritada. Pense no seu filho, disse pela terceira vez naquele dia. Eu estou pensando, respondi. E é por isso que eu não vou voltar atrás. A linha ficou muda, desligou sem despedida. Foi então que entendi algo essencial. Eles não queriam que eu voltasse. Não queriam que eu perdoasse. Não queriam reconstruir nada. Queriam apenas que eu desfizesse o que fiz. Que recolocasse tudo no lugar para que eles pudessem seguir como antes, sem ruído, sem risco. Eles não imploravam por mim. Imploravam pela estrutura que eu sustentava. Meu marido ligou novamente no início da noite. Desta vez a voz dele estava quase irreconhecível. Por favor, disse, só desfaz. Depois a gente conversa tudo com calma. Eu prometo. Promessas feitas sob pânico não têm valor. Não respondi. Agora não. Você vai se arrepender disso, ele disse em um último reflexo de orgulho ferido. Não respondi. Do que eu me arrependeria é de ter continuado. Desliguei. Passei o resto da noite em silêncio. Meu filho desenhava na cama ao meu lado. Um desenho simples, uma casa pequena, 2 figuras de mãos dadas. Não perguntei nada. Apenas observei. Antes de dormir, meu telefone vibrou mais uma vez. Uma mensagem curta do meu marido. Isso tudo pode acabar se você desfizer. Eu li, não respondi. Porque naquele ponto já estava claro para todos nós o que eles chamavam de fim era apenas o começo da verdade. Eles tinham escolhido me afastar para manter um segredo. Eu tinha escolhido manter a verdade, mesmo que isso custasse tudo o que eles tentavam preservar. Naquela noite, ninguém pediu desculpa. Ninguém assumiu culpa. Apenas pediram que eu desfizesse. E eu não desfiz. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi um silêncio organizado. Pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava reagir a nada. Não havia mais mensagens urgentes, nem ligações em sequência. O pânico deles tinha se esgotado quando entenderam que não havia brecha. Voltei para casa uma semana depois acompanhada de um advogado. Não para discutir sentimentos, para encerrar ciclos. Recolhi minhas coisas com calma. Roupas, documentos, objetos do meu filho. Nada foi disputado. Meu marido não estava lá. Preferiu evitar o confronto final. Eu entendi. Enfrentar a verdade exige mais coragem do que manipular o silêncio. Meu filho caminhava pelos cômodos como quem se despede de um lugar que já não reconhece como seu. Não chorou, não fez perguntas. Às vezes, a maior proteção que podemos oferecer a uma criança é tirá-la de ambientes onde ela aprende a se diminuir. Nos dias seguintes, a vida foi retomando um ritmo novo. Não mais fácil, apenas mais honesto. Continuei trabalhando. Mantive meus compromissos, ajustei horários, reorganizei rotinas. A diferença era interna, eu não carregava mais a tensão de sustentar algo que não me respeitava. Soube por terceiros do que aconteceu com eles. Os contratos foram suspensos, as negociações interrompidas. Pessoas que antes elogiavam a audácia, agora falavam em imprudência. A mesma estrutura que se apoiava na minha assinatura começou a ruir quando ela deixou de existir. Meu marido tentou me procurar mais uma vez.
Um encontro rápido em local público. Disse que não tinha intenção de discutir o passado, apenas queria resolver. Eu ouvi, não discuti, apenas respondi o que precisava ser dito. Não há mais nada para resolver, eu disse. O que você queria que eu desfizesse, eu não desfiz, e não vou desfazer. Ele me olhou como quem vê alguém que escapou do controle definitivo. Não insistiu, foi embora sem despedida. Minha sogra nunca mais me ligou. Também não era necessário. O silêncio dela dizia tudo. Não houve pedido de desculpas, não houve reconhecimento, e eu não precisei de nenhum dos dois para seguir em frente. Com o tempo percebi algo importante: eu não tinha vencido ninguém. Eu tinha parado de perder. Vingança, quando é madura, não grita. Ela se limita a retirar o que nunca deveria ter sido tomado. Meu filho voltou a sorrir com mais facilidade. Dormia melhor, fazia perguntas comuns leves. A casa nova não era grande, mas era nossa. Um espaço onde não precisávamos medir palavras nem passos. Às vezes penso naquela noite de Natal, não com dor, com precisão. Foi ali que tudo ficou claro. Eles acreditaram que me afastar me faria ceder. Acreditaram que eu escolheria a paz falsa em troca do silêncio. Subestimaram minha capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando dói. Eu não implorei, e fiz isso. E quando pediram que eu desfizesse, eu não desfiz. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma mulher que foi expulsa. Vejo uma mulher que saiu no momento exato em que precisava sair, para proteger o filho, para proteger a própria dignidade. Se você que está ouvindo já passou por algo parecido, seja no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro lugar da União Europeia, saiba de uma coisa: manter a própria integridade nunca é exagero. Às vezes é a única forma de sobreviver inteiro. Se essa história tocou, você deixe um comentário. Diga de que cidade você nos escuta. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais, contadas sem gritos, sem exageros, apenas com verdade.